Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 18 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação o impossível de Deus em nossa vida. Amados, recentemente eu estava meditando a respeito desse texto que nós acabamos de ler e eu vi uma frase muito interessante de um autor que dizia o seguinte: para obter algo de Deus que você nunca recebeu, você precisa fazer algo a Deus que nunca fez. E é interessante, amados, que olhando para esse contexto da palavra e olhando para esta meditação desse autor, algo muito interessante nos chama a atenção aqui. Se nós quisermos realmente receber algo que nunca nós tivemos de Deus, nós precisamos realmente fazer algo que nunca fizemos para Ele. E é nesse sentido que Jesus ele traça esse diálogo com esse personagem aqui do Evangelho de Lucas. Uma pessoa que chega para Jesus e faz uma pergunta de como ele pode obter a salvação. É interessante que aqui ele não pergunta o que ele precisa fazer para seguir a Jesus, mas ele pergunta o que é preciso fazer para receber a salvação. Muitas pessoas ainda estão se perguntando o que eu preciso fazer para ser salvo, para alcançar a salvação, para alcançar a eternidade. Será que eu preciso fazer algo sobrenatural para que Deus se agrade de mim? E Jesus aqui, de uma forma muito tranquila, ele vai conversando com esse jovem, fala a respeito da lei de Deus para esse jovem. Esse jovem diz: olha, quanto a isso não tem problema, porque eu já observo isso desde a minha juventude. Mas Jesus ele faz uma pergunta muito interessante para esse jovem. Ele diz assim: olha, então faz o seguinte, vende tudo o que você tem, entrega aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Ou seja, Jesus aqui está falando para ele, fala assim: olha, se você compreende a lei, se você entende a lei de Deus, você precisa fazer algo mais. Você precisa se desprender das coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo e as coisas que você tem, elas com certeza não vão te dar a salvação. Você não vai adquirir salvação por aquilo que você faz ou por aquilo que você tem. Mas a salvação é algo que pertence a Deus. É Ele quem nos concede. E quando Jesus ele fala isso para o jovem, a palavra de Deus fala que esse jovem se entristece, porque ele era muito rico. Ou seja, ele não queria abrir mão das coisas aqui da terra para receber as bênçãos dos céus. E Jesus aqui ele fala assim algo muito interessante, dizendo: olha, dificilmente uma pessoa rica que tem muitas posses entrará no reino dos céus, porque elas estão presas a este mundo, às coisas que elas têm. E para que nós possamos entrar e receber a nossa salvação, nós precisamos
nos dar, ser servos de Deus, fazer a sua vontade, deixar as coisas desse mundo e se importar com as coisas da eternidade. E as pessoas que estavam ouvindo ali falam assim, então, quem poderá ser salvo? E Jesus fala assim, olha, aquilo que é impossível para vocês é possível para Deus. O que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, que é para aquelas pessoas, é o seguinte, nós, por mais que nós tentamos e queremos, por nós mesmos nós não conseguimos receber a salvação. Mas Deus já providenciou isso para nós. É Ele quem nos dá a salvação de uma forma gratuita. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar isso lá em Efésios capítulo 2, dizendo que nós somos salvos pela graça e isso é dom de Deus. Por isso, amados, Jesus aqui, ele tranquiliza o nosso coração, dizendo o seguinte, que tudo aquilo que era necessário fazer para garantir a nossa salvação, o próprio Senhor Jesus já fez. Ele já fez aquilo que era necessário, ele já cumpriu a lei e os profetas, ele já cumpriu a vontade de Deus. E hoje nós recebemos a salvação pelos méritos de Cristo e não por aquilo que nós temos ou por aquilo que nós queremos fazer para agradar a Deus. Jesus aqui está dizendo, quer agradar a Deus? Quer receber algo de Deus que você nunca teve? Faça algo para Deus que você nunca fez. Ou seja, Jesus está querendo dizer para nós, entregue o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele, que o mais Ele fará na sua vida. Ou seja, descanse, meu irmão. Não se preocupe em fazer algo, a correr atrás das coisas desse mundo, mas se preocupe em receber a salvação do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te fortaleça e que você possa descansar no Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Feche os teus olhos. Pai querido, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado, Pai, porque o impossível para nós, que era alcançar a salvação, o Senhor nos concedeu gratuitamente através do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, Pai, aquieta o nosso coração, que nós possamos compreender a Tua vontade, que nós possamos nos desprender das coisas desse mundo e estarmos ligados às coisas do reino dos céus, Pai. Abençoe a nossa vida, abençoe a vida dos meus irmãos nesta manhã, dê a eles um dia de paz, um dia de conforto e de alegria, e que eles possam descansar no Senhor e confiar em todo o tempo em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor, eu oro e os abençoo nesta manhã. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e até uma próxima.